Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso aqui. Bom, então eu tinha aqui fechado o último desenho que a gente tinha aberto, tá? Só para a gente fazer todo o processo de novo. Então, com o Advanced Steel aberto, eu vou vir aqui em novo e eu vou escolher o AS Template. Por que eu escolhi o AS Template? Porque ele já está tudo configurado para trabalhar em milímetros, que é o padrão nosso aqui de estrutura metálica, tá bem? Então, para que a gente possa fazer o nosso trabalho aqui de forma mais padronizada, o Advanced Steel já agrega isso aqui do milímetro, né? Já vem tudo configurado em milímetro para a gente trabalhar conforme é o dia a dia de projetista de estrutura metálica, tá? Então eu vejo isso com muita positividade. Já vem esse template pré-configurado. Ah, ponto importante, o Advanced Steel ficou com muito pouca coisa salvo no DWG, que a gente chama de template. Então quando você vira para alguém que usa Advanced e fala assim, não tem como você me passar o seu template? Ah, não é igual o Revit, tá, pessoal? O Revit ele fica com tudo salvo ali naquele arquivo .rvt. O AutoCAD fica com quase tudo que você precisa salvo naquele arquivo .dwg. O Advanced Steel fica com muita coisa salva nesse DWG também. Layers, configurações de vistas que às vezes a gente salva, as unidades de trabalho, as unidades de projeto. Só que a maior parte dos arquivos do Advanced Steel está salva numa coisa que a gente chama de database. Tá? A database do Advanced Steel tem uma coisa bem grande, deve ter, sei lá, 1,5 GB pelo menos. A database nativa do Advanced Steel. Então, são arquivos de bancos de dados, tá? Esses arquivos de bancos de dados eles são instalados aqui no Windows e são eles que contêm a maior parte aqui das configurações do Advanced. Então, passar para outras pessoas é uma coisa um pouco mais difícil, tá? Por isso que vocês vão construindo cada um a sua própria database, com suas próprias personalizações, de acordo com cada empresa e com as suas necessidades. Nós da STK prestamos serviços, que é um serviço mais premium, mas de configuração de database. Então, se você está aí numa metalúrgica, de repente precisa acelerar algum processo, precisa implementar logo a Advanced Steel, a gente oferece esse serviço de implementação para a sua empresa, tá? Para que você possa iniciar um salto à frente. Mas se não, você vai configurando no dia a dia a sua database, tá bem? Então é por isso até que a gente não deixa aqui no curso nenhum template disponível nem nada assim, porque de fato não é uma coisa tão possível, assim, tão fácil de se fazer no dia a dia. Mas é isso aí. Explicações iniciais para que vocês possam entender o programa, tá bem, pessoal? Então vamos lá. Olha só que bacana, eu estou aqui de um ambiente de trabalho do Advanced Steel e vocês vejam que ele já abre para mim aqui em ambiente 3D. Se eu utilizar aqui o scroll do mouse, né, a bolinha do mouse que a gente tem aqui para rolar, eu consigo vir aqui e vir mexendo na minha tela. Se eu utilizar Shift mais o scroll do mouse, eu consigo orbitar aqui na minha tela. Olha só que bacana. Se eu vier aqui no canto superior esquerdo, eu tenho aqui vista personalizada, que é a vista se é frontal, superior, ou se é uma vista aleatória, personalizada como eu estou. E se eu arrastar um pouquinho para o lado, apesar de estar tudo escuro aqui, eu clico aqui em estrutura de arame 2D e consigo colocar, por exemplo, uma vista conceitual. Vocês viram que a minha CS aqui ela já mudou, quer dizer que agora eu estou enxergando as coisas assim, com as faces, né, melhoradas. Mas eu vou deixar em 2D aqui, tá? Só para mostrar para vocês o lugar dessa ferramenta. E aí a gente vai alterando ao longo do nosso mini curso aqui. Bom, o legal do Advanced Steel, para que vocês saibam, pessoal, é o lançamento aqui das coisas de forma automática. Então, eu consigo fazer o lançamento das coisas de forma manual também. Então, eu consigo lançar aqui viga, pilar, consigo lançar parafuso, chumbador, chapas, todos os elementos estruturais, né, com manual. O que é manual? Eu clico nos pontos que eu quero que ele faça a criação e ele vai lançando os objetos. E não é nenhum problema, a gente faz isso no dia a dia. Aqui é bem comum, diversos projetos têm essa necessidade, mas em outros diversos projetos, em outros diversos momentos, ou em partes grandes dos projetos, a gente faz uso das macros, tá? As macros elas são de suma importância para uma automatização. Então elas fazem lançamento de diversos elementos de forma automática e você só vai presetando ali parâmetros e isso é tudo assim parametrizado mesmo, né? Como eu acabo de dizer. E isso permite que você acelere muito no seu fluxo de projetos. Então, por exemplo, se eu vier aqui na aba de início, eu consigo lançar um pilar de forma, vamos chamar assim, manual. Então, eu vou clicar aqui, eu vou atribuir uma coordenada inicial para esse pilar, como ele pede para mim. Então, sempre leiam aqui a nossa barra de ferramentas. Ele pede aqui para definir o ponto inicial do eixo do sistema. Como que eu vou fazer essa definição? Digito aqui coordenada 0,0,0 e eu tenho aqui um ponto inicial. Ele pede para mim o ponto final do meu pilar. E eu vou ativar aqui o Word, tá? Pode ser aqui por meio do clique ou pode ser por meio do F8 no teclado. E vou elevar aqui 3.000 milímetros. Então a gente fez aqui, eu dei um Enter, ele continua perguntando se eu quero lançar mais elementos. Eu não quero lançar mais elementos. Eu dou um segundo Enter, ele vai abrir aqui pra gente uma abinha
com esse pilar aqui. Esse pilar talvez não tenha para vocês aqui o padrão Gerdau já pré-configurado. E às vezes ele lança com o padrão americano, não tem problema. Vocês vêm aqui nessa segunda setinha e vocês vão procurar pela classe de perfis Gerdau W. Então, clicando aqui em Gerdau W, você vai ter acesso à biblioteca de perfis da Gerdau. E eu vou lançar aqui para esse pilar um W de 200 por 52, que é um padrão comum. Então, olha só que bacana, ele lança aqui o nosso pilar já com a geometria dele. Eu poderia vir aqui com esse pilar, colocar ele numa vista sombreada, que é uma vista que eu gosto bastante de utilizar. Fred, sumiu aquela janelinha, não tem problema. Dá um duplo clique no teu pilar aqui, que ele vai abrir de novo essa janela de configuração. Consigo configurar aqui, por exemplo, o aço do perfil, tem diversos aços aqui. Eu posso colocar aqui o A572 grau 50 da Gerdau, lancei já meu perfil com material de aço correto. Posso ajustar aqui o posicionamento do perfil, onde ele vai estar colocado, né? Como que ele vai ser colocado com relação a essa linha vermelha que eu fiz o lançamento dele. Eu vou deixar aqui no centro de gravidade. Poderia rotacionar esse pilar aqui nos mais diversos ângulos. Poderia digitar um ângulo para ele aqui também, não tem nenhum problema. Eu vou deixar aqui no ângulo padrão para esse nosso curso. E diversas outras configurações que a gente tem aqui para fazer o lançamento desses elementos. Até mesmo as propriedades desse perfil eles estão aqui configuradas, todas pré-definidas. E essa é a diferença do universo BIM. Isso aqui não é um modelo 3D, não são faces que eu uni e chamei de pilar. Isso aqui de fato é um elemento estrutural metálico com propriedades, com peso, tá? Tanto que se eu selecionar esse botão direito e vir aqui em propriedades, olha só que legal, que são as propriedades do AutoCAD, olha, ele me fala que o tamanho do meu pilar e o peso. Então esse aqui é um pilar com 156 quilos. A gente pode até validar isso aqui, se a gente fizer uso de uma calculadora, né? Se eu pegar aqui 52 quilos por metro, que é o peso desse pilar, vezes os 3 metros que ele tem 156 quilos, tá? Então a gente tem aqui, de fato, um pilar com peso, com elementos estruturais, com aço, é um elemento com propriedades. Então essa é a diferença do BIM para o CAD convencional ou para um software como o SketchUp, por exemplo, que faz só lançamento de volumetria, ou mesmo para o AutoCAD 3D convencional, tá? Então eu tenho aqui elementos com propriedades. Então vocês vejam que eu fiz esse lançamento de forma manual. Poderia aqui também ter lançado, de repente, uma chapa, tá? Vou lançar aqui uma chapa quadrada. Chapa é um elemento que eu sempre lanço no plano, tá? Então é muito legal isso, porque o Advanced Steel tem essa questão do plano. Então eu tenho aqui o X, Y e o Z. Então, a depender da orientação que eu tenho nesse meu X, Y, Z, eu consigo fazer o lançamento dos elementos de forma diferente. Então eu consigo lançar, por exemplo, aqui uma placa, olha só que bacana aqui no plano. Lançar uma placa bem aleatória, com um tamanho aleatório, mas eu posso configurá-la depois, que era uma placa de 500 por 500 por 16 milímetros, por exemplo. Não, por 22,23 milímetros. Não, uma placa de 1 polegada. Então a gente consegue vir aqui lançando esse elemento, mudando o material, mudando diversas coisas. Então eu consigo fazer esses lançamentos de forma manual, ponto positivo, muito tranquilo de fazer isso aqui, vários tipos de modelagem. Mas eu consigo também fazer isso aqui de forma automatizada. Veja uma primeira automatização que eu tenho aqui para lançar a coluna. Se eu vir aqui na aba de início e utilizar esse elemento de coluna, olha só que bacana. Então eu clico aqui em coluna, eu vou lançar aqui na coordenada 0,0,0. Vocês viram que ele pede para eu definir o ponto inicial do eixo do sistema, eu estou dando essas 3 coordenadas. E eu dou Enter. Só que ele já me dá uma automatização, ele já lança ela com um comprimento pré-definido de 3 metros. Eu não preciso clicar 2 vezes. Então eu já economizei um clique. Se eu der Enter de novo, ele abre aqui essa janela para eu configurar. Então eu economizei um passo. Vocês pensam que eu economizei um passo em vários momentos do meu projeto. Eu consigo acelerar muito esse projeto, comparado ao que eu faria no AutoCAD, por exemplo. Mas eu tenho uma automatização ainda maior aqui, que vai ser a macro em si. Se eu vim aqui na aba de modelagem estendida, nesse canto superior, olha só que legal, eu tenho uma macro de pórtico, tá? Essa macro de pórtico aqui, ela me permite fazer o lançamento dos pilares e das vigas já do pórtico e configurar tudo dentro dela. Olha só que bacana, vou fazer aqui o lançamento para vocês, tá? Eu consigo clicar aqui em portal da moldura do Empena, ele ativou para mim o comando. Ele pede para mim o ponto de referência para a primeira coluna. Então, minha primeira coluna ela vai estar na coordenada 000, que eu uso bastante. Aí ele fala para a gente selecionar o ponto superior da segunda coluna. A tradução talvez não ficou boa, mas o que ele quer aqui é o vão do nosso pórtico. Então eu vou arrastar aqui ao longo de X e eu vou falar que vai ser um pórtico com vão de 20 metros. Digito 20.000 no meu teclado e dou Enter. E agora a altura, tá? Ele quer saber qual que é a altura da parte central do meu pórtico. Eu vou digitar aqui que a altura da parte central do meu pórtico vai ser de 6 metros. O que ele vai fazer? Olha só que bacana. A hora que eu digito todos os comandos e dou Enter, ele faz o lançamento para a gente aqui da nossa macro. Ele lança aqui uma linha, uma poligonal, né, que é um objeto especial
do Advanced Tool que define aqui os perímetros dessa macro que ele lançou. Ele lança aqui as vigas e os pilares, ele coloca esse elemento que a gente chama de caixa de macro, que é um elemento que engloba os elementos que fazem parte dessa macro, dessa automatização, e abre para a gente também essa caixinha aqui, nessa janela de diálogo, que faz com que a gente possa fazer as edições dessa nossa macro. Olha só que legal. Se eu quiser que seja um macro do meio do barracão, eu já lanço ele só com 2 vigas e 2 pilares. Mas se eu quiser, por exemplo, que seja um quadro do frontão, eu posso já lançar também os pilares ali do frontão ou do oitão, como muita gente chama, tá? Não tem problema. Eu vou lançar esse pórtico aqui com 2 inclinações mesmo, é um pórtico do meio do barracão, tá? Eu vou vir aqui na aba de ajuste e eu posso definir aqui, por exemplo, a abertura do meu quadro. Não, eu lancei com 20 mil, mas eu quero agora 22 mil. Não tem problema, eu lanço ele com 22. Não, mas eu quero 25 mil. Lança com 25 mil. Tá? Eu consigo ir ajustando esse pórtico tudo de forma automatizada. Não, mas é 20 mil mesmo. Vou deixar aqui com 20 mil. Ah, Fred, mas na verdade a altura da calha é 6 metros. Tá? Então, eu vou colocar aqui a altura da calha como 6 metros. E eu vou mudar aqui a altura do ponto central por meio desse tipo de inclinação aqui percentual para 10%. Eu poderia colocar 10, 15, 20, 25. A inclinação que for relevante para mim, ele vai colocando aqui e vai calculando. Fred, mas você saiu alterando esses números aí, como você sabe qual você de fato deve alterar? Olha, bem tranquilo. Vocês vejam que eu tenho aqui um desenho indicando o que é cada configuração dessa. Então, a configuração 1 é o vão. A configuração de número 2 é a altura total. A configuração de número 3 é o que ele chama de nível da calha, que é a altura do pilar aqui. A configuração do tipo de inclinação pode ser percentual ou por grau. A configuração de 5 é o nível da placa de base. Então, eu poderia dar uma pequena folguinha aqui, caso a base do pilar esteja interferindo com a placa de base, eu poderia, por exemplo, aqui configurar isso, tá? E eu também posso vir aqui e configurar seções. Vocês vejam que aqui ele lançou num padrão americano, mas eu posso clicar aqui, ó, procurar por Gerdau W, que é a classe de perfis da Gerdau, e colocar um pilar aqui, por exemplo, um W de 200 por 52. Eu consigo falar que as colunas são iguais, mas eu poderia, por exemplo, fazer uma coluna diferente da outra. Então, coluna 1 e coluna 2 seriam diferentes. Eu consigo também vir aqui e alterar o perfil da viga. Eu vou procurar aqui por um Gerdau W e vou colocar um pilar, uma viga que é um W de 360 por 32,9. Uma viga que a gente usa bastante aqui no dia a dia também. Ignorem cálculo, ignorem qualquer tipo de coisa dessa. E eu poderia até mesmo alterar a posição da coluna. Como eu disse, essa caixinha aqui, né, essa polilinha, esse elemento, define aqui o contorno da minha macro. Mas vocês vejam que o pilar está passando para fora porque esse elemento está pegando o meio do pilar. Fred, não, meu barracão ele tem 20 metros de fora a fora. Não tem problema, eu coloco aqui o pilar por dentro e agora eu tenho 20 metros de fora a fora. Não, Fred, meu barracão ele é 20 metros interno porque a arquitetura pede. Não tem problema, a gente configura aqui também, tá? Então eu consigo vir configurando aqui a geometria do posicionamento dessas vigas com relação ao que eu lancei naquele plano de lançamento inicial. Então eu vou deixar desse jeito aqui mesmo, para mim está suficiente, não tem problema. E eu posso fechar aqui agora. Fechando aqui, vocês vejam que eu vou ter acesso ao nosso lançamento aqui desse pórtico. Nessa aula vai ser esse o lançamento que a gente vai fazer. Na nossa próxima aula eu vou colocar aqui algumas macros de conexão para que vocês possam ver o funcionamento delas. Até mais, pessoal!